Deus te chamou para algum propósito? Você sente ter um chamado de Deus? Alguma vez você tem se questionado se de fato o caminho que você está seguindo é o caminho certo ou talvez você está no caminho errado? Se você ficar nesse vídeo, eu vou te dar 4 elementos que de fato nos dão a precisão que a gente está caminhando no caminho de Deus, que a gente está caminhando em direção ao propósito que Deus estabeleceu para nossas vidas. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque daqui para frente materiais como esses não vão faltar no meu canal. Eu acredito que Deus vai abençoar as nossas vidas. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Quando Deus nos chama, Deus se manifesta de forma que a gente tem certeza que de fato é Ele que está nos chamando. Deus nunca deixa dúvidas para as pessoas que Ele de fato chamou. Deus nunca vai chamar alguém e essa pessoa vai ter dúvida de que Deus está o chamando. Quando Deus chama, Ele te dá elementos que te dão a precisão que de fato você está sendo chamado por Ele. E não só para você, Ele também vai deixar explícito, vai deixar com que esses elementos se manifestem para que outras pessoas entendam que de fato Deus está te chamando. A verdade é que as manifestações, elas vêm e elas vão com relação ao tempo, com relação ao movimento profético. E como o coração do homem é um coração caído, a verdade é que a gente tende sempre a esquecer aquilo que Deus manifestou para que nós tivéssemos a certeza de que era Deus que estava nos chamando, de que é Deus que nos chamou. Mas a pergunta que não quer calar, Fernando Lucoque, como eu sei que de fato eu estou no caminho certo? Como eu sei que de fato eu estou caminhando em direção ao propósito no qual o Senhor me chamou? Primeira coisa, a ordem natural das coisas permanece. Sim, quando estamos caminhando no caminho de Deus, quando estamos caminhando em direção ao propósito, a ordem, o funcionamento natural das coisas permanece. As coisas acontecem naturalmente. Quer que a gente peça para Deus, quer que a gente não peça, as coisas continuam a fluir de forma natural. Você não precisa esbanjar esforço para que as coisas aconteçam, seja nas situações boas ou nas situações más. As coisas sempre estão acontecendo naturalmente. Eu digo sempre, se a gente está no caminho certo, se a gente está caminhando em direção ao propósito, a mula não precisa falar. Não, a mula só fala quando a gente está insistindo naquilo que Deus não quer que a gente insista. Então, quando a gente está caminhando no caminho certo, a mula não vai falar, a mula não vai precisar falar. Se no caminho onde você está, a mula está falando, é porque você se desviou do caminho. Segundo elemento, alinhamento profético. Sim, existem elementos que quando a gente recebe o chamado de Deus, elas são seladas na nossa alma, seladas no nosso corpo, seladas no nosso espírito, seladas na nossa mente e até no nosso coração. E esses elementos são imutáveis. Se algum desses elementos, em algum momento do nosso percurso, variarem, a gente precisa redefinir as coisas. A gente precisa refazer o caminho ao lugar onde reencontramos essas coisas. Por exemplo, no chamado de Moisés, um fenômeno acontecia. A glória de Deus enchia tanto Moisés que o rosto dele brilhava. Porém, essa glória desvanecia. Mas a coisa que me deixa tocado é que Moisés sempre sabia o lugar de encontrar essa glória de novo. Moisés sempre sabia o lugar onde ele poderia se encher dessa glória de novo. Se no seu chamado com Deus você tem um lugar de intimidade que te enche de glória,
que te alinha naquilo pelo qual Deus te chamou, na identidade, na imagem que Deus te chamou para exercer, e em algum momento você já não mais encontra esse lugar, é porque você está desalinhado profeticamente. O alinhamento profético não tem a ver com as manifestações. O alinhamento profético tem a ver com o lugar onde a gente encontra a glória que nos coloca na identidade e no lugar que Deus quer que a gente esteja. Isso é alinhamento profético. Se em algum momento da sua vida, do seu percurso de fé, você perde esse lugar, você se perde desse alinhamento, você precisa retomar esse lugar, porque esse lugar, de fato, é o lugar mais precioso. Se você quiser que eu aprofunde mais sobre esse assunto de alinhamento profético, deixa aqui nos comentários, porque é um assunto muito vasto e um tema que eu gosto muito de falar. Então, se você quiser que eu traga mais elementos sobre alinhamento profético, deixa aqui nos comentários. Mas algo que eu quero que você deixe fixado no seu coração é que alinhamento profético não tem a ver com manifestações. Alinhamento profético tem a ver com a identidade, com a imagem, com a glória que Deus quer que a gente manifeste numa geração. E isto é alinhamento profético. Se você perde esses elementos durante o seu percurso de fé, durante o seu percurso ministerial, você precisa se realinhar, é porque você está fora daquilo que Deus quer que você esteja. E a terceira coisa é a provisão. Irmão, Deus sempre traz a provisão para aqueles que estão caminhando na sua presença. Em todo tempo, Deus é um Deus provedor. Então, se você está seguindo o caminho pelo qual Deus te chamou, seguindo o caminho do propósito de Deus, a provisão de Deus sempre será presente na sua vida. Você lembra? O primeiro elemento, eu disse que o curso natural das coisas, a ordem natural das coisas permanece. Mas, se você estiver caminhando no caminho certo, no caminho do propósito, e acontecer que a natureza falhar, a provisão de Deus virá de uma forma sobrenatural, sim. As coisas vão para o próximo nível quando a gente está caminhando no caminho do propósito, sempre. Se a natureza falhar, o sobrenatural acontece. É a mesma coisa que acontece com os filhos de Israel no deserto. Sim, o deserto estava funcionando normal. É normal que no deserto não tenha água. É normal que no deserto não tenha comida, porque não pode se plantar e nem pode se colher. Mas porque eles estão fazendo um percurso que é o percurso que Deus escolheu para eles, o sobrenatural vem. Sim, a provisão de Deus, ela excede a natureza. Mesmo que você esteja num lugar improvável, Deus sempre trará a provisão, porque você está caminhando em direção àquilo no qual Ele te chamou. E a quarta, última e não menos importante, é a paz. Eu amo esse tema. E se você também quiser que eu fale sobre esse tema, deixe nos comentários. O tema mais votado entre o alinhamento profético e a paz é o tema que eu vou falar primeiro. Eu vou deixar esse vídeo separado aqui no canal para você e eu entendermos mais sobre cada um dos temas. Falando sobre a paz, a Bíblia diz uma coisa que me alegra muito o coração. Ela diz que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Amigo, se você está num caminho no qual Deus te chamou, se o caminho que você está fazendo é o caminho de Deus, é o caminho que te leva à concretização do propósito de Deus, você terá paz de uma forma extraordinária e sobrenatural. Sim, as pessoas sempre vão estar admiradas, as pessoas sempre estarão numa incógnita. Como essa pessoa consegue ter tanta paz em meio a tanta turbulência? Sim, quando você é chamado por Deus e de fato você está seguindo um caminho na presença de Deus, a paz de Deus sempre inundará o seu coração. Eu tinha muito o que falar, mas eu queria deixar esse vídeo muito curto, sendo o meu primeiro vídeo nesse modelo aqui no canal. Então eu queria deixar um vídeo curto, mas que tivesse algumas informações preciosas. Então deixe aqui nos comentários aquilo que eu tenho que melhorar na oratória, na qualidade do vídeo. Toda sugestão para mim será bem-vinda. Se inscrevam, ativem o sininho,
curtem, comentem, deixem o vosso parecer, deixem as vossas sugestões, que eu acredito que daqui para frente é só para frente. Que Deus abençoe, o futuro é positivo. Forte abraço.